Olá, esse vídeo nasceu de uma pergunta, uma caixinha de perguntas que eu fiz lá no Instagram esse final de semana e também semanalmente me perguntam como fazer isso. Qual que era a pergunta? Como fazer para colocar feriados de cidades diferentes na sua decalendário? Desde que eu comecei com essa onda de criar decalendário customizadas, completas, igual eu publiquei aqui, acho que foi o primeiro artigo que eu publiquei no LinkedIn lá em abril do ano passado. Olha, fez um ano, né? Qual a tabela mais importante do seu modelo no Power BI? Eu explicava como eu tinha criado a primeira versão da minha dimensão calendário, tinha um monte de recursos, feriados fixos, móveis, tinha cálculo da Páscoa aqui que eu peguei de um professor de uma faculdade, inclusive vou deixar todas as fontes aqui que eu utilizei, tá? E a gente vai usar algumas coisas dela. Mas o fato é, e essa foi a versão, inclusive, que eu publiquei lá no canal do Léo também. E tem muitas melhorias ao longo do tempo que a gente vai fazendo e vai percebendo também que muita coisa sobra, né? Só causa distúrbio, né? E a comunidade veio falando. E você vai vendo que tem muitas nuances. Ah, para mim não serve esse tabela de feriado, para mim a dimensão calendário quero mais enxuta, quero mais. E hoje eu tô com a versão V4, né? Inclusive você pode clicar aqui no link e acessar lá e baixar gratuitamente. E lá eu coloco também os feriados lá dentro, mas funciona para uma cidade só. Porque cada cidade tem sua lista de feriados, na verdade. Algumas têm um ponto facultativo, enfim. E outra, tem ainda filiais de empresas que trocam feriados por dias úteis, enfim. Como que você faz essa previsão? Então, não fique chateado comigo, mas eu não uso feriado dentro da tabela de dimensão calendário, entendeu? Eu crio uma tabela à parte para fazer esse gerenciamento. E hoje eu vou te mostrar na íntegra, detalhe por detalhe, como que eu faço para isso. Eu vou utilizar 3 cidades aqui no exemplo fictício, tá? Vou usar São Paulo capital, Rio de Janeiro capital e Brasília, tá? Que tem algumas nuances aí, algumas diferenças, e eu vou estar demonstrando para você, beleza? Então, bora comigo que hoje tem bastante M, vai ter DAX também, mas o foco é modelagem, tá? E a gente vai começar isso dentro do Excel. Deixa eu minimizar esse carinha aqui, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui minha lista de municípios, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. E veja só, eu tenho aqui os feriados municipais e estaduais. Pode ver que nós temos diferenças, né? São Paulo tem o aniversário da cidade, 25 de janeiro. Aqui são feriados que acontecem todos os anos nessas mesmas datas, tá? Brasília, ó, tem até uma curiosidade, ó. O aniversário da cidade, que é considerado feriado municipal, é o mesmo dia que o feriado nacional de Tiradentes, 21 de abril, né? Dia do Evangélico, lá tem, no Rio de Janeiro tem dia de São Jorge, então tem algumas diferenças aqui, tá? Feriados nacionais são aqueles que valem para todas, então você pode ver que nem tem um município na frente, porque vale para todas, tá? E não sei se você sabia, mas Corpus Christi, e eu descobri isso nesse trabalho que eu estou montando agora. Corpus Christi é um ponto facultativo, tá? Quem define é o feriado, o município, tá? Então, em São Paulo e Brasília é um feriado municipal, no Rio de Janeiro já é ponto facultativo, tá? Então, imagina o cenário. Essa aqui é uma empresa que me contratou para fazer uma análise, né? Separando aí os dias úteis e os não úteis e podendo fazer projeções de sua produção. Ela tem 3 filiais, uma em cada cidade, e ela quer fazer essa comparação, entendeu? Entre os dias úteis, os pontos facultativos, né? Pô, será que no carnaval, porque carnaval é ponto facultativo, né? São as empresas que liberam, às vezes fazem plano de compensação, e ela nunca liberou. E ela vai fazer uma análise, a gente vai fazer uma análise aqui de compensa eu trabalhar no ponto facultativo? Como que é meu rendimento nesses dias? Inclusive, você pode olhar que aqui eu não tenho a data da Páscoa, não tenho Sexta-feira Santa. Esses feriados são móveis, eles são relacionados à data da Páscoa, que a gente vai calculá-los aqui. Igual eu fazia na primeira versão lá do ano passado. Só que eu vou fazer algumas melhorias, tá? Eu vi que o Laender postou esses dias um vídeo
utilizando esse cálculo da Páscoa e fez algumas melhorias, porque o cara é o guru mesmo, né? Então, e eu vou utilizar alguns recursos dele para melhorar o meu cálculo, tá bom? Então eu vou pegar uma parte minha, uma parte dele, e para essa parte da Páscoa, e aí depois a gente vai tratar esses feriados municipais, estaduais, e vamos chegar numa modelagem ideal aí, tá bom? Então vamos lá. Já mostrei aqui a relação dos municípios, né, os feriados municipais. Eu tenho uma segunda planilha aqui, o plano, tá? Então o usuário ele pode definir aqui o ano inicial e o final, tá? E também os volumes diários de produção. Já que a nossa base ela vai extrair os dias úteis, a gente vai só especificar quanto que é a minha meta diária. E aqui tem até um SID2 aqui, um Slow Change Dimension aqui. Então eu tenho uma data inicial e uma data final, porque seu volume não é igual para sempre, né? Você vai fazendo acompanhamentos de metas, enfim, e vai colocar o teu volume de produção aí diário que você quer. Beleza? Então, vamos lá. Power Query aqui. Eu mudei aqui tudo dentro do Excel, tá? Não se confunda, você não tá errado, não tá diferente, é o Excel. É o nosso amigo Excel aqui. Vamos aqui na guia dados, tá? Obter dados, iniciar editor do Power Query, tá? Vamos lá. Então aqui vai ter bastante linguagem M hoje, hein? O vídeo vai ser longo, mas o que tem aqui de M eu vou falar para você é conteúdo de curso pago, tá? Então vamos lá. E você está recebendo totalmente de graça. Por isso, ó, não vou nem pedir. Deixa que a vinheta pede. Ó, nova consulta, outras fontes, consulta nula, tá? Eu quero obter todas as minhas tabelas que tem lá. Você viu que eu formatei tudo como tabela, porque fica mais fácil para a gente obter aqui, tá? Então eu vou chamar assim, ó, Excel Current Workbook e vou abrir e fechar parênteses, não vou digitar nada, tá? Olha lá, ele já listou para mim aqui todos os municípios. Deixa eu ver se o Zoom It está funcionando. Não, não tá. Que gafe. Vamos limpar aqui. Agora está. Beleza? Então tenho todas as minhas tabelinhas aqui. E o que eu preciso trabalhar está aqui. Beleza? Então vamos dar um ESC aqui. Beleza. Então aqui eu vou chamar o nome mais sugestivo possível. Workbook. Muito bem. E agora eu vou referenciar esse cara porque eu vou pegar essas tabelinhas aqui. Tá bom? O que eu preciso, primeira coisa, tá? Eu vou gerar a lista dos meus anos. Se eu olhar aqui, ela tá aqui, né? Tabelinha dos anos 2023 a 2026 aqui embaixo. Beleza? Então, eu vou fazer uma referência dessa workbook aqui e eu vou chamar aqui de anos. Muito bem. E eu quero os itens que estão aqui dentro de content, aqui quando o name é anos. Eu poderia muito bem clicar aqui e ela já vai, né? Mas eu vou demonstrar para vocês um pouquinho de M também no código. Então, eu quero selecionar essa linha quando o name é igual a TB anos, tá? Então, vamos lá. Eu abri colchetes, chaves, porque eu falo a linha, tá? E depois o colchetes, porque eu vou citar o record name, o campo name, tá? Eu quero que seja igual a TB anos. Muito bem. Dei um Enter, já entrou aqui e a minha tabela está no Content agora. Então, Content por fora. Muito bem. Já entrei aqui no meu item. Posso apagar essa etapa de tipo alterado que ela criou automaticamente. Eu quero uma coluninha que tenha 2023, 24, 25, 26. Tá? Então, eu posso fazer o seguinte, adicionar uma coluna personalizada aqui, ó, com o nome ano, tá? Ano. E eu vou criar uma lista. Falou de lista, eu quero uma chaves, tá? O que eu quero dentro dessa lista? Tá? Eu quero uma lista desde o ano inicial, 2 pontos, né? 2 pontos, 2 pontinhos, tá? Até o ano final. Ok? Criou uma listinha aqui para mim já. Beleza, só que eu quero a coluna, quero todo certinho. Então eu posso vir aqui, ó, 2 colchetes e selecionei a coluna ano somente, tá? E agora eu posso expandir esse carinha para novas linhas. Tá vendo? 2023, 24, 25, 26. Tá bom? Então aqui eu vou renomear, vou chamar de ano extraído. E aqui
ano expandido, tá? Então eu já tenho um carinha aqui, vou formatar ele como número inteiro e tiro os espaços das etapas aqui. Muito bem, então eu já tenho os anos, estou lendo aqui minha colinha para ver o próximo passo. Vamos tratar os feriados agora municipais, tá? E estaduais. Então, voltando aqui em Workbook, posso fazer uma referência, sempre vou fazer referência da Workbook, tá? A gente não vai carregar essa tabela lá. E esse carinha aqui, quem é? É TB Feriados Municipais Estaduais. Vou selecionar aqui embaixo, porque eu já venho aqui, ó, rapidão, ó, e faço que o name é igual a esse carinha aqui, tá? E como eu sei que já é o content, já escrevo aqui logo de cara. Cuidado que é case sensitive, então tem que fazer isso aqui. Beleza, então, como já está na minha área de transferência, eu posso escrever aqui TB Feriados Municipais. Muito bem. Ele acrescentou esse tipo alterado aqui, eu vou tirar fora. Joia. Então eu tenho aqui dia e mês, a descrição e a categoria desse feriado, e o município, é claro. Tá? Só que não é bom trabalhar assim com dia e mês, né? A gente precisa usar isso para transformar isso para data. Tá? Para transformar isso para data, falta o ano. E a gente acabou de criar a tabelinha de anos, né? Como eu coloquei aqui TB, eu vou colocar TB assim para manter um padrão. Eu tenho toque, tá, galera? Tenho toque mesmo, TB Workbook, tá? Então, a gente precisa do ano aqui, nessa tabelinha, tá? Para a gente encontrar as datas. Então, é só a gente juntar, né? Juntar é bem vulgar, né? Mas é o join, tá? Então eu vou fazer o join aqui, vou clicar no FX aqui, eu vou colocar uma funçãozinha table join, tá? Não é a nested join, é a join. Ela é muito mais performática, tá? Table join. E aí, como que eu vou ligar essa tabela com os anos aqui, tá? Não tem nenhuma chave de ligação, então você não precisa especificar. Simplesmente abre e fecha uma chave ali. E eu quero juntar com quem? Com TB anos, tá? TB anos. E também não especifica a chave nenhuma ali. Muito bem, ele fez um plano cartesiano dos anos com a lista de feriados, tá vendo? Já criou aqui para mim. Tá vendo? Para São Paulo já expandiu. Agora é fácil eu gerar uma coluna de data aqui, concorda? Né? Então vou renomear esse cara aqui para join anos. Join anos. E vou adicionar uma coluna personalizada aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou chamar ela de data. E aí é simples. Eu quero hashtag date de quem? Da coluninha ano. Depois da coluninha mês. E depois da coluninha dia. Isso já me deu a data. Ok? Olha lá. Fechou aqui. A gente vai tipar esse cara para type date. Aqui na linha do código já faz isso numa função. Tá? Numa função só. Eu preciso de dia e mês agora na parada e nem do ano. Eu já tenho a data. Tá? Então eu vou renomear esse cara aqui, ó, para data add de adicionado. E vou selecionar na ordem que eu quero essa minha tabela. Tá? Então eu quero o município. Depois eu quero a data. Então eu vou selecionar Ctrl. Ó. Cliquei na data. Município, data. E depois eu quero a descrição desse feriado e a categoria que ele é. Tá? Aí eu venho em página inicial e venho aqui em remover outras colunas. Ele usa a Table Select Columns. Então ela seleciona as colunas que você quer e legal que ela já põe na ordem que a gente quer. Tá bom? Então aqui eu vou renomear para esse cara para colunas selecionadas. Tá? E aqui eu vou só tipar os dados. Então esse aqui é um texto, essa aqui é uma data, esse aqui é um texto novamente, e esse aqui é um texto também. Beleza? Vamos lá. Então tá tratado aqui feriados municipais e estaduais. Qual seria o próximo nível, né? Feriados nacionais. Então vamos fazer uma referência do workbook.
Muito bem, tá aqui, ó, feriados nacionais. Então nós já aprendemos que se eu abrir uma chave aqui em um colchetes, eu quero que o name é igual a TB feriados nacionais. Ok. Já vou colocar aqui. E eu quero o campo content desse record. Voilá, tá? E aqui tem uma diferencinha, certo? Tem uma pequena diferença aqui. Nós não temos a coluna das cidades, dos municípios, certo? Mas nós temos aqui, em tabelinha municípios. Tá? Eu poderia extrair daqui, pegar o distinto e tal, mas não faz sentido, né? Vamos fazer uma referência aqui, ó. Então, uma referência aqui vai ser tabelinha municípios. Comecei inverso, né? Vou copiar aqui, só para vocês verem como é simples. Colchetes, name igual. Vou acelerar um pouco. Content. Então, tá aí meus municípios, tá? Ele já alterou para texto. Pode ficar, não tem problema. Tá? Então, vou jogar o municípios lá para cima, inclusive. Então, aqui nos feriados nacionais, a gente não fez o plano cartesiano aqui com o ano. Antes disso, eu vou ter que fazer com o município. Então, vamos lá. Eu não quero alterar o tipo agora. Eu deixo sempre para alterar no final. Se pudesse dar uma dica matadora, eu daria essa. Então, vamos lá. fx. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Table. Join. Da fonte, tá? Que é a etapa anterior. Não vou especificar chave nenhuma de ligação, porque não tem. E também vou fazer o seguinte com a TB municípios. Vou juntar esse cara, municípios, e vou dar um OK. Tá? Vamos ver a relação aqui. Muito bem. Então eu já tenho aqui o dia, o município, tudo certinho. O que eu preciso fazer agora? Eu estou igualzinho eu estava antes nos municipais estaduais. Eu preciso juntar os anos aqui para poder transformar numa data. Tá? Então, para ganhar tempo, eu até te mostrar do editor avançado, eu posso clicar aqui no editor avançado e copiar essas etapas aqui, ó, aqui do Joy para baixo, porque elas vão servir exatamente para o nosso caso. Tá? Então, apertei Ctrl C, venho aqui em feriados nacionais, editor avançado, vírgula, coloco um carinha aqui, tá? Lógico que essa etapa aqui morre. E aqui eu só tenho que trocar a relação, né? Tem um personalizar um aqui que depois a gente vai renomear ele. Ok? Concluído. Voilá. Então eu já tenho o município, a data, a descrição e a categoria, tá? Então esse personalizar um, o que foi? Foi o join. Join na municípios. Municípios. Depois join anos. Adicionei a data lá. Legal. Selecionei as colunas que eu quero e só alterei o tipo. Por isso que o tipo alterado eu sempre deixo por último. Legal? Agora a gente precisa fazer o cálculo dos feriados pascais, tá? Pascais. E aí eu vou seguir uma lógica aqui contigo. Vamos lá. Nova consulta. E aqui outras fontes, consulta nula. Tá? E eu vou chamar esse carinha aqui de fx datas pascais, porque no final disso aqui vai virar uma funçãozinha, tá? Vai virar uma funçãozinha aqui para nós. Então vamos lá para o editor avançado, tá bom? E aí, como que se calcula essas datas pascais? Eu vou chamar essa variável aqui de ano, tá? E vou colocar 2024, tá? Se eu retornar o ano, vem o ano. Óbvio, né? Voltamos para o editor avançado. O cálculo da Páscoa, pessoal, ele existe já um cálculo pronto para isso, tá? Que eu vou deixar o link aqui para você ver do professor da Universidade do Rio Grande do Sul de onde eu peguei esse cálculo e traduzi para o M. Tá? Lá no ano passado. Tá?
Então eu vou pegar aqui esse cálculo aqui. Ele é bem complexo, tá? Eu copiei aqui na minha memória. Tá aqui, tá? Ele é um cálculo já estudado e funciona, tá? Então o que ele faz, tá, pessoal? Ele recebe o ano como uma variável, tá? E ele vai obter a data da Páscoa, tá vendo? Ele calcula o dia, o mês, né? E o ano eu já tenho, né? O ano eu já tenho. Então se eu retornar a Páscoa aqui, ó, eu vou ter 31/3/2024, que foi desse ano, tá? Se eu trocar aqui o ano para 2025, a saída vai ser 20/4/2025, tá? Se eu trocar aqui para 2026, também vai ter a data 5/4/2026, tá? E aí, essa parte eu fazia de um jeito, mas eu gostei do jeito que o Laender fez agora, tá? Eu vou copiar aqui. Editor avançado. E é uma próxima etapa, tá? Eu criava uma tabelinha para cada um. Ele criou um record antes. Eu achei bem melhor assim, tá? Não é exatamente igual, mas o conceito é parecido, tá? Eu coloquei aqui a categoria também, né? Se é ponto facultativo ou não, porque tem uma questão do Corpus Christi aqui, que vocês vão ver. Então, esses feriados aqui, na verdade, são pontos facultativos. Segunda-feira de Carnaval, terça, quarta-feira de cinzas, sexta-feira Santa e Corpus Christi são relacionadas à data da Páscoa. Então, por isso que são feriados móveis, tá? Tem a ver com solstício de inverno, essas coisas. Eu não sou especialista nessa parte aí. Então, a gente calcula a data e aqui, ó, para cada record, por isso que tá aqui dentro de colchetes, tá? Ele retorna para mim uma linhazinha com a data da Páscoa fazendo uma relação. Ó. Eu estou adicionando dias à data da Páscoa, chamando que a descrição é isso e a categoria é tal, tá? Vou aqui comentar só para demonstrar o que é uma só vindo, tá? Vou pegar esse carinha aqui, ó. Segunda-feira de Carnaval, tá? E vou tirar esse carinha aqui e vou retornar ele aqui, ó. Só para te mostrar o que é esse record aqui. Ó, ele traz um record. Então tem esse registro, tá? E para cada data eu vou ter esse registro. Então a funçãozinha lá, table from records, faz justamente isso. Ela vai agrupar esses registros, tá? E lá na minha original estava diferente, essa parte mesmo. Ficou bem melhor assim desse jeito. E aí tem a segunda parte dessa função que eu posso já tipar, né? Eu já posso tipar, porque aqui eu tenho 3 colunas, né? Eu tenho uma tabelinha com 5 linhas e 6 colunas, né? Então aqui, ó, eu já posso tipar ela. Type table, e eu tô falando para cada coluna o que ela é, tá? Para cada coluninha o que ela é. Vou fechar aqui. E aí o retorno eu quero na tabela. Beleza? Vamos ver o retorno. Ó, então, para um ano, ele vem exatamente 5 linhas e 3 tabelas. 3 colunas, perdão. Então, esse ano aqui, ele precisa ser flexível, ele precisa ser um parâmetro de entrada, ele tem que ser um input aqui para mim. Então, eu vou editar aqui, ó. Vamos transformar isso aqui dinâmico, tá? Então, para todo o ano, então por isso que eu vou especificar uma variável aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, Ctrl Shift mais, ó. Ano as number, quer dizer o quê? É o tipo do parâmetro de entrada que você vai ter. E ele vai retornar o quê? Uma tabela. Então, as table, tá? E agora, um igual e um sinal de maior. É necessário esses caras? Não é necessário, mas é uma boa prática, tá? Então eu posso fazer o quê? Eu posso falar que ano é igual ano. Então é uma atribuição, né? Isso aqui é muito parecido com Python, né? Você vai atribuindo variável. Então vai ter um ano de fora que a gente vai imputar, que vai atribuir aqui dentro e aqui vai fazer a continha para nós. Concluído, ó lá, virou uma função. Beleza? Se eu colocar aqui 2026 e der um invocar,
ele vai me dar a tabelinha de 2026. Muito bem. Então, vou excluir esse cara, que eu não preciso. E aí, beleza. Então, eu criei uma função que para cada ano ele gera os feriados aí, digamos, as datas pascais, né? E eu já tenho uma tabelinha de anos. Então, tá bem legal isso aqui já. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma referência desse carinha aqui, ó. Tabela de anos. Eu vou chamar já de TB datas pascais. Legal? Por quê? Eu vou pegar esse ano aqui, ó, e eu vou transformar cada ano desse em uma tabela, tá? Como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou clicar aqui em FX e vou usar uma função poderosíssima aqui, ó, Table Transform Columns. Eu quero transformar uma coluna. Qual coluna, né? Então eu vou especificar aqui duas chaves, porque eu poderia, se tivesse mais colunas, eu poderia fazer transformações em várias colunas. Mas eu quero fazer só na ano, tá? Eu quero fazer na ano e eu quero, aqui ele fala, Transform Operations as List, tá? Qual que é a operação que eu quero fazer aqui dentro? Opa, ele deu erro, tá? Qual que é a operação que eu quero fazer aqui? FX datas pascais, que é a operação que a gente fez. E qual que é a saída? Qual que é o tipo desse dado, tá? Ele vai ser uma tabela, tá? Vai ser uma tabela. Vamos ver o retorno? Olha lá. Eu tenho uma tabelinha prontinha para cada um dos anos, tá? E aí, eu poderia vir expandir aqui, porque eu sei que todas vão ter as colunas. Mas um jeito que eu acho muito melhor é eu transformar isso numa lista e combinar, tá? Uma lista de tabelas e combinar. Tá? Então aqui eu vou chamar de tabelas extraídas. Tabelas extraídas. E aqui, como que eu transformo isso numa lista de tabelas? Basta eu vir aqui, acrescentar colchetes, um só dessa vez, e colocar o ano, tá? Agora eu entrei numa lista de tabelas, tá bem claro, tá? E agora, basta combiná-las com a função table.combine, que pede uma lista de tabelas. Tá aí, eu tenho os feriados pascais aqui. Legal? Só que eu não tenho para as filiais, certo? Então, você já aprendeu como faz, né? Table join nelas. Table join. Eu quero agora primeiro os municípios na frente, então TB municípios. Abri e fechei chaves, não tem ligação nenhuma, com as tabelas extraídas, que é a etapa anterior, e também aqui chaves e chaves. Legal? Tá aí, ó. Município, data, descrição e categoria, tá? Então eu já tenho minhas datas pascais aqui, tá? Então vou chamar de datas pascais. Muito bem. Vou renomear melhor aqui. Vou chamar de tabelas combinadas. Ficar mais semântico aqui. E eu quero chamar atenção para uma tabela agora aqui. Eu tenho uma tabela aqui chamada de escolhas municipais. E olha só, vou até dar um zoom aqui. Olha só qual que é a diferença, tá? Corpus Christi é um ponto facultativo, tá? Nacionalmente falando. É o município que escolhe. São Paulo e Brasília é feriado municipal. E aqui não. Então, eu preciso lá na datas pascais fazer um merge, um join aqui com esse carinha aqui, para eu selecionar e transformar aquela categoria se ela é feriado municipal ou ponto facultativo, tá? E aí a gente vai abordar um pouco do table join aqui também. Então vamos lá. Qual que é a minha chave de ligação que eu tenho com a escolha, né? Que eu nem puxei, né? Na verdade, então referência, tabela escolhas municipais, Ctrl C, já vai para o nome aqui da coluna, já venho aqui, chaves, colchete, name, igual, chaves, coloquei para dentro,
e eu quero o campo content. Content. Muito bem. Então já tem aqui, ele até alterou o tipo para texto ali, pode deixar, não tem problema. E agora eu vou fazer o join com o município, né? O município. E vocês vão ver que vai dar um errinho agora. Vai dar um errinho. FX. Agora eu vou fazer o seguinte. Quero trazer aquela coluna de categoria para cá, né? E o Corpus Christi também, né? Então eu tenho que fazer o table join das tabelas combinadas, que é essa etapa que eu estou agora. E agora eu tenho duas chaves de ligação, tá? Que é quem? O município e a tal da descrição. Senão ele vai quebrar ali, tá? E ele vai juntar com a tabela escolhas municipais. Tabela escolhas municipais. E tem os mesmos campos lá, certo? Vou colocar aqui e vou dar um OK. E voa lá. E o que ele deu um erro aqui, né? Uma operação de junção não deve resultar em uma tabela com nomes de colunas duplicados. Por que ele fez isso? Porque aqui eu também tenho uma coluna categoria e aqui na etapa anterior também tem uma categoria. Tá? Então ele fica perdido aqui. Tá? Fica perdido aqui. Então o que a gente pode fazer? Tá? Ou eu renomeio aqui antes, né? Ou eu renomeio aqui antes, ou eu renomeio lá depois, ou aqui na própria função, tá? Eu posso usar um recurso que é o prefix table prefix columns, tá? Então ele fala para mim, ó, antes de cada coluninha você vai colocar um nome para mim, tá? E aqui eu vou chamar de escolha, tá? Como que eu chamei? De TB escolhas, né? TB igual um banco de dados, tá? TB escolhas municipais. Ele vai colocar isso na frente de cada coluninha, tá? Tanto é que eu tenho que copiar aqui e colocar aqui na frente. Ponto, ponto, tá? E agora não vai dar mais erro. Assim espero. O que eu errei aqui? Faltou uma vírgula aqui, ó. Voilá, tá? Ele fez o join. E aqui, ó, tá vendo nas tabelinhas que são iguais, ele traz o TB escolhas. Porém, ele fez um inner join, né? Ele trouxe só para Corpus Christi. Então aqui eu quero que ele mantenha a da esquerda, né? Então aqui eu vou usar um outro argumento opcional, que é o join kind right outer. Cadê? Right outer, tá? Externa direita. Vamos ver se veio. Ah, não, perdão. Externa esquerda. Tabela da esquerda, tá certo? Olha, left outer. Muito bem. Então aqui ele só mesclou o Corpus Christi, mas manteve as outras datas, tá? O que é o left outer, pessoal? É a tabela da esquerda, que no caso é tabelas combinadas, que é a etapa anterior. Beleza? Então tá aqui. Então eu já posso fazer algumas coisas aqui, né? Eu não vou me preocupar em remover as colunas agora, a gente faz isso no final. Eu quero o seguinte, eu quero que ele cheque se a categoria aqui estiver vazia, ela vai trazer a categoria da outra coluna. Se não, traz ela mesma, tá? Eu não posso usar transform columns porque ela tem que olhar a outra coluna, senão daria para fazer. Então vamos lá, renomear join escolhas. Join escolhas. Então a gente vai adicionar uma nova coluna aqui. Adicionar uma coluna personalizada, que eu vou chamar de underline categoria, porque já tem a categoria, né, no modelinho. E aqui eu vou fazer uma checagem, né? If se as escolhas municipais, né, forem vazias, então, enter, then escolha categoria, perdão. Se não, traz ela mesma, né? Então vou até colocar aqui. Opa, veio a mais, Ctrl Z.
Agora sim, tá? Então aqui preencheu para mim. Aqui, ó, onde era facultativo, virou feriado municipal para São Paulo e Brasília, e para o Rio de Janeiro permaneceu o ponto facultativo, tá? E aqui é um tipo texto, né? Para mim aqui, então eu posso colocar uma vírgula aqui, type text. Muito bem. Agora vou selecionar as colunas que eu quero. Então vou renomear esse carinha aqui para categoria ADD. Vou selecionar o município, Ctrl, data, descrição. Não quero essa categoria, que é a antiga, quero só a última. Tá? E vou dar um remover outras colunas. Muito bem. Renomear colunas selecionadas. E para ficar igual, agora sim, por final, eu posso simplesmente renomear esse carinha para categoria. Tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui, deixa eu até puxar para baixo para ficar pertinho, organizado. Então, eu tenho os feriados nacionais, os municipais e estaduais e as datas pascais. Todas iguaizinhas no mesmo formato. Então, logo agora eu posso unir esses caras, né? Posso unir essas tabelinhas. Então, eu vou criar uma nova consulta, que eu vou chamar aqui de outras fontes, consulta nula. Nossa, acho que eu cliquei errado. Nova consulta é meio diferente aqui no Excel. Então, vamos lá. Igual, eu quero TB feriados nacionais e eu posso usar a Table Combine também, né? Mas esse E comercial aqui fica melhor. Quem me contou isso foi o Fábio Gatti, amigão também. TB feriados nacionais, TB datas pascais e TB faltou quem? Municipais e estaduais, tá? E aí unificou todo mundo no mesmo balaio. Muito bem. Então aqui, como que eu posso chamar essa tabelinha, né? De TB todos feriados. Tem ponto facultativo no meio? Tem, mas vamos chamar de feriados para não complicar, tá? E aí eu quero chamar atenção para uma coisa interessante aqui, cara. Eu vou flagar Brasília, como eu falei no início do mês, né? E vou flagar aqui dia 21/4. Vou pegar de um ano só. Olha só que interessante, cara. Eu tenho Tiradentes e aniversário da cidade no mesmo dia. Tá? Então, todo 21 de abril é aniversário tanto nacional como municipal. Pode ser que um decreto mude algum ano, aí vai precisar tratar. Mas eu vou te mostrar como agrupar esses caras em um feriado só, tá? Que é o correto, porque depois vai dar pau na frente que a gente vai gerar o calendário nisso. Então, como que eu posso agrupar esses dois aqui? Vai ter apenas uma data, um município, e Tiradentes / aniversário da cidade, feriado nacional / feriado municipal. Tá? Então vamos lá. Pode deixar essa linha filtradas assim, que depois eu vou remover. Vamos focar nesse cara. Então eu vou clicar aqui em município, Ctrl Data. São os caras que vão ficar únicos, né? Então cliquei nesse cara aqui, eu vou usar aqui, ó, agrupar por. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O nome da nova coluna vai ser descrição. E eu vou colocar aqui todas as linhas. Vai se acalmando. Categoria e também todas as linhas. Beleza. Até aí, nenhum problema. E olha só o que tem aqui dentro. Tem as duas linhas. Tem todas as linhas aqui. Aqui em descrição, eu quero quem? Só a coluninha descrição. Você já aprendeu que se eu colocar um colchete e a descrição na frente, eu vou ter só aquela coluna, certo? Então, olha só onde ela está aqui, ó. Each underline, o underscore, é a própria tabela, tá? Ele está falando da própria tabela. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, eu quero aqui, ó, descrição, tá? Que é a coluninha que está lá.
beleza? E aqui o type table não vai funcionar, porque ele está tipando os dados aqui, dessa agregação. Quando eu fiz isso, ele gerou uma lista, tá? Então esse carinha aqui é uma type list, tá? Vamos dar um OK, vamos ver. Ó, tem uma lista dos feriados. Se eu tenho uma lista dos feriados, posso fazer a mesma coisa com a lista das categorias, né? Então, it, categoria, muda esse carinha aqui para um type list. Não precisaria, tá? Estou colocando para ficar bem didático. E aqui, feriado nacional e municipal, tá? E agora basta eu fazer uma combinação dos textos, tá? Então, como isso aqui é uma lista, eu posso fazer já aqui, ó, um text ponto combine. Nossa, do branco. Text combine, que ele pede textos como uma lista. Isso aqui não são textos? Então eu posso combiná-los, tá? Então vamos lá. Quero combinar esses carinhas aqui. E qual é o delimitador, né? Vou colocar um espaço, uma barra e um espaço. E o tipo agora desse cara não é mais uma lista, né? Ele vai sair um texto dali. Então, type text, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para a categoria. Text combine. Opa, acho que eu apertei o underscore fora. Beleza? Mesma coisa, agora o delimitador, espaço, barra, espaço. Fechei aqui, vírgula. É um type text. Beleza? Olha lá que beleza. Tiradentes, aniversário da cidade. Feriado nacional, feriado municipal. Uma linha só, tá? Vou renomear esse carinha aqui para linhas agrupadas e posso apagar linhas filtradas. Quero apagar sim. Olha lá. Ele fez isso. E os outros nem mexeu, porque só tem uma linha, né? Então, isso aqui ficou top. Mais uma que você aprendeu, hein? Aproveitem, já sabe, né? Muito bem. Todos os feriados aí. Então, legal. Por que eu não fiz isso antes, tá? Porque uma veio da tabela de municipais e a outra veio dos nacionais, tá? Então, só pude fazer isso agora, tá? Muito bem. Agora, eu preciso fazer a projeção da minha produção para os dias trabalhados. Esses aqui, eu vou fazer uma lógica, tá? Que quando comece com a palavra feriado, não trabalha, e também quando é sábado e domingo não trabalha. Nesse regime, tá? Então vamos lá. Workbook, ó, minha tabelinha de volumes de produção tá aqui. Então vamos lá. Eu vou referenciar novamente. Vou chamar. Dá para copiar aqui direto? TB volume, Ctrl C. Ok. Quero selecionar a linha aqui, ó. O name é igual a TB volumes e content. Voa lá. Ele alterou o tipo aqui para mim, para um que eu não queria, tá? Nesse caso eu vou ter que alterar antes, tá? Porque ele sobe como datetime aqui, eu vou transformar ele para data. Então eu quero esse carinha como texto, quero esse carinha aqui como data e quero esse carinha como data também. E aqui, número inteiro mesmo, não é decimal. Beleza. Então eu tenho minha tabelinha de volumes aí. Beleza. Mas antes, eu preciso agora também gerar uma tabela calendário para eu expandir todas as datas, né? Eu só tenho seriados agora, eu preciso gerar uma calendário, tá? Eu vou pegar aqui um calendário simples, tá? Que eu preciso para esse case, tá? Então copiei aqui, vou explicar para vocês. Então nova consulta, outros assuntos, consulta nula, editor avançado, vou copiar e colar aqui, tá? Então o que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está gerando uma data inicial. Nesse caso aqui, ó, ele está pegando da tabelinha anos o ano inicial, que na verdade aqui eu tinha feito pro exemplo que eu tinha feito, que eu estava separando. Aqui no anos eu já gerei, né? Então vamos trocar, não tem problema. Eu vou jogar aqui, ó, um list
ponto min do TB anos. Como é bom, né? As coisas dar errado e a gente saber contornar. E aqui eu quero o ano máximo. Então, list max. Então, ele está pegando o mínimo ano e o máximo ano e gerando aqui uma lista, ó, tá vendo? Entre a data inicial e a final. E depois ele joga para a tabela. E eu quero... O que vai ter nessa tabela? Apenas a data e o dia da semana em numeral, tá? E aqui eu já pego e já transformo para data, todas as linhas, né? Retorno ela aqui embaixo, dentro de um list transform. E aqui eu estou chamando o dia da semana, começando na segunda-feira, tá? Vamos ver o retorno desse cara? Do tipo table in list. Ah, aqui eu acho que eu errei. Não é TB anos, cabeçudo, é TBs anos. Tem que colocar a coluna também, né? A coluninha ano. Quem sabe faz ao vivo, né? E aqui o nome da coluna é anos. Obrigado pela paciência. Está aí. Então a lista, tá vendo? Ela gerou um número numérico, uma sequência numérica, e aqui eu já transformo. Estude essas funções, cara. É bem produtivo isso aqui. Então aqui a segunda-feira é 0, domingo é 6. Beleza? Então essa aqui vai ser a minha... Inclusive, aqui é onde eu vou construir tudo o que eu preciso, tá? Então esse aqui é o meu plano produção. Vai ser a tabela final. Vai ser esse carinha aqui, tá? A tabela final vai ser esse carinha aqui. Muito bem. Concorda comigo que para cada data aqui eu tô gerando, eu vou ter um calendário desse para cada filial, né? Para cada filial. Então, eu vou já fazer a questão do join com os municípios, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um table.join dessa tabela aqui. Não tem correlação ainda com ninguém. Com TB municípios, que também não tem relação com ninguém, tá? Tá aí. Municípios, então ele gerou 3 dias, 1 de janeiro, enfim, até lá. Não se preocupe com a ordem das datas. Isso a gente não precisa mexer aqui, tá? Inclusive é perda de performance isso, tá? Ficar fazendo sorte das datas. Aí. Então, table, aqui vai ser, table não, vai ser join. Vai ser join municípios. Join municípios. Beleza. Então, se eu tenho o join municípios, tenho todos os feriados aqui, tenho os volumes aqui. Então, vamos começar a distribuir isso aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer os feriados para cá. Então, eu tenho município e tenho data. Aqui, eu tenho município e tenho data. Então, eu consigo fazer um join aqui. Tá? Então, agora, nova opção. Então, table.join de join municípios. Quem são as colunas? Data e município. Ok? Com a TB, todos os feriados, que tem as mesmas colunas aqui. Beleza? Por padrão, ele faz winner. Então, a gente já sabe que a gente não quer winner, que a gente quer manter todas as datas. Então, join kind. Cara, esse teclado tá me derrubando. Join kind left. Cadê você? Aqui, ó. Left outer. Tá? E aí, ele deu pau. Por quê, né? Data. Tá. Então, vamos fazer o prefixes de novo. Prefix. É table.prefix, né? Table.prefix columns. TB todos os feriados. Vamos prefixar com esse carinha também.
vírgula, e aqui eu tenho que colocar ele na frente. Ponto, e aqui ponto. Por causa do left outer, eu tenho que fazer isso aí, tá? Porque eu quero todas as linhas de todas as tabelas. Beleza. Então tá aqui, ele já agregou aqui, ó, os feriados, onde tem, né? Ó, feriado municipal, já trouxe, tá tudo certinho, tá? Então vou renomear esse carinha aqui para join feriados. Legal. Então agora, eu não preciso dessa coluna, nem dessa, né? Só preciso dessa e dessa, né? Então, eu posso remover isso aqui para ficar fácil da gente trabalhar, tá? Depois a gente leva essa função lá para baixo, tá? Então, vou remover colunas aqui. Vou remover essas colunas aí. Muito bem. Deixa até em maiúsculo assim que eu vou ver. Eu vou tirar já esse TB feriados da frente aqui, tá? Depois eu vou precisar ficar digitando muita coisa. Então já renomeia, fica todo mundo bonitinho aqui. Melhora a visualização. Isso aqui não vai degrinir nossa performance. Tá? E agora nós vamos adicionar a coluna de dia útil. Tá? Eu vou colocar o dia útil como 1 e o dia não útil como 0. Porque depois é só somar essa coluna, a gente já tem a quantidade de dias úteis. Tá? Então qual que vai ser o critério aqui? Se a categoria começa com feriado, não é dia útil, beleza? Também, se o dia da semana ou ele é 5 ou 6, também não é dia útil, tá? Porque é sábado e domingo. Então vamos fazer essa lógica aqui. Então, adicionar coluna personalizada. Eu vou fazer o seguinte, dia útil, tá? Então vamos lá. If dia da semana é maior ou igual a 5, então ou ele é 5 ou 6, né? Ou, né? Ou. Então é um ou outro, né? Ou o texto começa com, né? Então text starts with. Essa funçãozinha aqui, ó. Ele vai checar se a categoria começa com feriado. Ok? Então, se o dia da semana for maior que 5 ou o texto começa com feriado, vou até dar um enter aqui, then 0. Else 1. Tá? Vamos ver isso na prática. Tá, deu erro aqui. Por que deu erro, né? Aqui deu 0 onde tem feriado, eu tô vendo que tá funcionando. E aqui também onde não é feriado, mas é 5 e 6 tá funcionando. Por que deu erro, né? Porque dia da semana é maior ou igual a 5? Não, ele é null, né? Então, ó, não conseguimos transformar o valor nesse cara aqui. Então, o dia da semana eu nunca vou ter null. Então, tá dando erro por causa do texto aqui da categoria, tá? Então, ou o texto da categoria começa com feriado, então aqui eu tenho que fazer uma checagem se ele não tá vazio, né? Então, vamos lá. E aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó. Or, então, categoria diferente de null, end. Então é esse ou esse, essa condição aqui é junta, né? Então vou até colocar um parênteses aqui para ficar bem explicadinho. Isso aqui é são duas condições que precisam ser satisfeitas, tá? E essa junto com essa, tá? Vamos ver agora. Boa, ó. Então 0 e 1, se eu voltar para cá, já some aquele errinho lá em cima, tá? 0 e 1. Aqui, ó, não é feriado, beleza, ó. 4, 5, 6, 0, muito bem. Cara, agora sim ficou top. Vamos lá, então aqui eu vou chamar de dia útil adicionado.
adicionado. E aqui só falta colocar o tipo dessa coluna, né? Vou colocar aqui, ó, vírgula, type inteiro, né? Então, INT64 type. Pode ser o INT8, mas para ficar o numerinho aqui, para esse exemplo aqui não vai pesar nada, tá? Dia útil tem 1 e 0 aí. Muito bem. Agora o que eu preciso fazer é levar essa coluna de volumes para lá, tá? Então vamos levar essa coluna de volumes para cá. Então, fx. E vou fazer o quê? Vou adicionar uma coluna, na verdade, né? Vou adicionar uma coluna porque eu quero o volume, né? Então, página inicial, adicionar coluna, coluna personalizada. Agora eu vou mostrar para você um tipo de fazer um join diferente. Eu vou fazer um join trazendo apenas uma coluna daquela outra tabela, tá? Qual coluna que eu quero de lá, né? Eu quero a volume, tá? Então, se eu invocar aqui, ó, igual tb volumes, para cada linha ele vai trazer a tabelinha volumes aqui para mim. E agora, olhando esse cenário, o que, que eu quero aqui? Para eu trazer esse volume, primeiro eu preciso selecionar que o município daqui de dentro é igual ao município daqui de fora e que a data inicial seja menor ou igual à data de fora e que a data final seja maior ou igual à data de fora. Aí só vai sobrar uma linha e aí eu seleciono a coluna volume e aí vai estar pronto, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro eu preciso definir algumas variáveis, tá? Por isso let in, tá? Let in. Let in. O que eu vou fazer aqui? Eu vou definir a variável município, não a coluna município. Eu vou definir uma variável com a coluna município dessa tabela de fora, tá? E também vou pegar a coluna data dessa tabela de fora. Legal? E agora aqui o meu retorno, tá? O meu retorno será o seguinte. Vai ser um table select rows. Eu quero selecionar linhas, tá? De qual tabela? TB volumes. TB volumes onde cada, por isso o ish, tá? Onde a data, aqui a variável data, né? Que eu defini aqui, ela é maior ou igual. Eu chamei lá de data inicial, né? Então, a data inicial. Tem que colocar esse hashtag aí porque eu deixei com espaços lá. Aí você já aprende também. É maior ou igual a data inicial e a data ela é menor ou igual a data final. Data final. E tem mais uma condição, né? E a variável município é igual à coluna município lá da outra tabela, tá? Então selecionou as linhas, posso dar um OK. Ele ainda é uma tabela, mas uma tabela com uma linha. Selecionamos as linhas. E eu quero a coluna volume, tá? Então posso vir aqui, voltei. Eu não quero a coluninha volume, então volume, tá? Vou dar um OK. E virou uma lista, porque tá faltando eu fazer o drill down aqui dentro. Como que eu faço o drill down? Como só tem uma linha, chaves, 0, chaves. Então agora já entrei lá dentro. Beleza? Só que eu tenho que fazer um condicional isso. Só posso trazer o volume se o dia útil for 1, né? Não quando é 0, tá? Então vamos lá. Então eu posso aqui, ó, antes do retorno do table select rows, eu vou colocar aqui, ó, if dia útil é igual a 1, então faça isso. Else null, tá? Se não, traga em branco para mim. Ó, então, onde não é dia útil, ele não traz a produção para mim. Beleza? E qual o tipo dessa coluna? Um número inteiro. Então, o último de tudo aqui, INT64 type. Beleza, personalização adicional. Vou dar aqui, vou chamar plano finalizado. Tá finalizado mesmo? Data, município, descrição, categoria, dia útil, volume.
O que eu vou fazer é o seguinte, essa coluna removidas aqui eu vou jogar aqui para baixo, tá? Não atrapalha em nada a nossa lógica, porque eu vou aproveitar para excluir esse dia da semana aqui. Então ela fica junto. É um macete, tá? Então já fica as 3 aí. Data, município, descrição, categoria, dia útil e volume. Top. Beleza? E agora a gente vai fechar e carregar esse cara. Então clicando aqui em página inicial, eu clico aqui embaixo, não aqui. Senão ele vai carregar todas essas tabelas. Vou dar aqui, fechar e carregar para. Tá? Ó, aí ele abre esse carinha aqui para mim. E eu vou colocar aqui apenas criar conexão. Tá? Então ele vai fazer toda essa leitura, já criou. Porque o que interessa para nós é a tabela de plano de produção. Que eu vou carregar ela aqui, ó. Vou carregar ela aqui, ó, no I2. Então eu posso clicar aqui com o botão direito. Agora sim, ó, carregar para tabela. Ele já até selecionou ali, ó, I2, e vou dar um OK. Tá carregando, tá obtendo os dados, e vou lá, pessoal. Tá? Tá vendo? Tá toda a tabela aqui. E aí você ordena como você quiser, tá? Aqui ele veio pela data, depois município e tal. Isso não interessa, tá? E é essa tabelinha que a gente vai carregar lá para o Power BI agora. Tá? Então, já está salvo. Vou até fechar aqui. Muito bem. E aqui no modelinho, ó, essa aqui foi o carinha que foi salvo. Tá? Aqui tem um modelo aqui, mas eu vou começar do zero com vocês. E aqui eu tenho a produção real. Esses dois carinhos que eu vou obter lá dentro. Vou até clicar com o botão direito aqui. Na verdade, eu vou pegar aqui, ó, da pasta, tá? Da pasta. Então, vamos criar aqui um arquivo no Power BI Desktop. Vou tomar uma água. Novo. Arquivo totalmente em branco, tá? Vou direto para transformar dados. Legal? Agora eu quero uma nova fonte. Eu vou colocar em consulta nula mesmo. Pode ser. E aqui eu vou... Deixa ela aí. Por enquanto não vai ter problema nenhum. Eu vou colocar aqui um novo parâmetro. Porque eu sempre faço isso, tá? Vou colocar aqui local dos arquivos. Uma boa prática. Texto. Eu vou colar aqui o endereço da minha pasta. Tá? Tá aí. E a consulta nula, na verdade, vai ser meu diretório. Que ele é o quem, né? Vai ser o folder.files do meu local arquivos. Muito bem. Já tem meus arquivos aqui. Tá? Isso aqui eu vou desabilitar a carga. É só para eu me orientar. E aí eu vou fazer uma referência aqui. Porque eu quero quem, né? O plano de produção. Tá aqui, ó. Plano de produção. Então, diretório. Já venho e seleciono aqui, ó. Name igual plano produção, xlsx, e eu quero a coluninha content, tá? Coluninha content. Voa lá, tá? E aí ele tá me mostrando todas as tabelas que eu tenho aqui dentro, tá? A tabela que eu quero é TB produção, tá? Que tá aqui. Então eu já posso selecionar de novo. Então eu quero, de novo, name é igual a TB plano produção. E eu quero a coluninha data. Muito bem. Já tenho aqui o meu plano de produção, tá? E aqui eu vou renomear para Excel. Tá? E aqui eu vou chamar de F plano de produção, pode ser. F plano de produção. Por enquanto eu vou deixar TB plano de produção, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Muito bem. E agora eu também tenho um outro arquivinho lá que eu quero. Que eu quero uma referência do meu produção real.
certo? Produção real. Então, quero o name é igual produção real e a coluna content. E a coluna content aqui. Muito bem. E aqui eu tenho a tabela, né? Tabela TB produção, tá? Então, name é igual TB produção e a coluninha data, tá? Vou lá, município, data e volume, tá? E aqui também renomear Excel, tá? E aqui eu vou chamar já de F produção. F produção. TB plano produção e F produção, tá? E aí, a gente precisa também de uma tabela de dimensão calendário para unir essas duas tabelas, tá? Eu vou copiar aqui uma bem enxutinha que eu criei, tá? Só para a gente fazer a... Só para a gente não perder muito tempo. Tá difícil selecionar aqui. Tá, vou copiar aqui, tem outra coisa que vai vir junto, não tem problema. Nova consulta, consulta anula, editor avançado, mas é um pedaço da minha, tá? Só peguei aqui emprestado, tá? Em tabela, isso aqui depois eu vou mostrar no DAX, tá? Então isso aqui é uma tabelinha enxutinha e vou cochichar para vocês. No dia a dia eu uso mais só isso aqui mesmo, tá? Vamos lá. E aqui ele tá pegando os anos que eu especifiquei. 2023, 2026. Dá para vocês deixarem dinâmico e tal, não tem problema. Então essa aqui é a de calendário, tá? Como lá as datas iniciais era 2023, 2026, tá ok, né? Tá, então já eu aqui, tá? O que eu poderia dar uma dica até, como a gente tá obtendo do Excel, a gente fez uma estrutura legal no Excel lá, né? Eu acho que eu posso mostrar aqui uma parada. Então, eu vou fazer aqui, ó, referência. E aqui no plano de produção. Né? Então, eu vou até duplicar esse cara aqui, ó. Vou duplicar para aproveitar ele. Essa diretória aqui vai cair fora. Nesse carinha aqui, não vai ser isso aqui. Deixa eu ver a fonte, como tá. Eu vou selecionar outra tabelinha aqui. Quem que eu vou selecionar aqui? Tabela anos, tá? Tabela anos aqui. Eu vou pegar ela como parâmetro para gerar a de calendário, tá? Então vamos lá. Eu quero carregá-la, então eu quero name igual TB anos e a coluninha data. Muito bem, 2023 e 2026. Então esse aqui vai ser a minha tabelinha de anos. Cara, e aqui não vai ter perda de performance porque você só tem uma... Eu não precisa varrer um monte de linhas, né? O cara preencheu lá no Excel isso aqui, entendeu? Então, aqui no decalendário, aqui ó, na data inicial, vou até comentar aqui para não perder, mas eu posso pegar lá a minha TB anos, coluna data inicial, e como eu só tenho uma linha, 0. Vamos ver? Data inicial não foi encontrada, porque aqui eu preciso colocar o tal do hashtag, esse carinha aqui. Data inicial não foi encontrada? Como assim? É ano inicial, tá? Então vamos lá. Então aqui é ano inicial. Ano inicial 2023. Só que aqui tem que ser o formato data. Então vai ser o hashtag date, TB anos. Pegou o ano, então eu começo do 1 e vai. Então o que o cara escreveu lá no Excel vai propagar para cá, ó. 1 do 1 2023. Já vou copiar esse carinha que eu vou usar ele aqui, ó, na data final. Comentei o que tem para lá, vou colar aqui. E aqui eu só troco por final. Final. E aqui eu quero o último dia do ano, então 12/31. O que eu errei aqui? Tem dois iguais. Muito bem. 31/12/2026. Não conseguimos aplicar
Porque eu fiz através de número, né? Então, vamos lá. Number.from. Tá aí. E aqui, mesma coisa. Number.from. Cara, olha quanta coisa de M a gente está passando hoje aqui. Lista, muito top. E agora gerou calendário, tá? E aqui não tem feriado nenhum, tá bom? Onde estão os feriados? Estão aqui no plano de produção. Porque se você está checando, você já está querendo medir alguma coisa, você tem que ter uma meta, você tem que ter um plano. Então, você já vai fazer um plano dos seus feriados, você já tem que olhar. Então, por isso que está aqui dentro da tabelinha plano, tá? Ó, tá aqui, tá aqui, beleza? E aí, ele está como TB aqui ainda, IF produção. Só que aqui eu tenho o meu volume de produção que eu quero medir também. Então, eu vou separar essa tabelinha aqui em duas, tá? Eu vou separar ela em duas. De que forma, né? Eu vou duplicar ela, tá? Essa aqui eu vou chamar de F feriados. E aqui o que eu quero daqui, tá? Eu quero a data, o município, a descrição, a categoria e se é dia útil ou não, né? Eu não quero o volume, né? Então eu só não quero o volume, eu só vou jogar o volume fora, tá? Então removi a coluna. Mais fácil, né? Só remover uma do que manter todas. E aqui no plano, eu vou chamar de F plano. Você vai entender por quê dessa modelagem, tá? Eu não quero, eu só quero a data, o município e o volume, tá? Então posso remover as outras colunas, tá? Outras colunas removidas. Tá? Então aqui eu tenho plano de produção e aqui eu tenho as datas, se são dias úteis ou não. Então aqui eu vou chamar, na verdade, de feriados não, né? Vou chamar de dias úteis. Mais positivo isso, né? Tenho plano, produção, dias úteis. E AD calendário. Vamos fechar e aplicar. Gente, eu fiz totalmente diferente. Do que eu tinha feito o modelo aqui. Ficou bem melhor assim, tá? E se você ficou até agora, não se preocupe, tá? Eu vou deixar o material, todo esse material aqui na descrição do vídeo. Beleza? Por isso, não se esquece. Então carregou aqui. Vamos ver essa modelagem aqui, ó. Vamos ver essa modelagem aqui. Coisa linda. Boa. Então, dimensão em cima, eu só tenho uma. F dias úteis vai para lá. Então, primeiro eu planejo, depois eu produzo. E a tabelinha de anos aqui não era para ter vindo. Então, esqueci de desabilitar a carga, não tem problema. Então, cadê você? Tabela anos, desabilitei a carga. Não tem problema. Fechei, apliquei. Sumiu. Muito bem. De calendário eu vou marcar como uma tabela de data. Data, data e data. Show, né? Faltou eu fazer uma coisa. Tem uma outra dimensão importante para eu trazer aqui, né? Que é município, né? Então vamos voltar lá. Pra vocês verem como eu estou fazendo totalmente diferente do script aqui. Então ela está aqui, né? Vou fazer um diretório aqui, ó. Vou fazer aqui. Vou cortar caminho, né? Tá no plano, né? Então vou duplicar aqui. Vou tirar aqui. Vou apagar esse carinha aqui. Eu vou arriscar, tá? Eu vou arriscar aqui a TB municípios, tá? Vamos ver. Muito bem. Já foi. Então aqui é a dimensão municípios. Muito bem. Fechei, apliquei. Vai crescer uma tabelinha aí. Que já relacionou, inclusive. Muito bem. Modelagem estrela aqui, perfeita, tá? E os dias úteis aqui é uma fato. Você está achando, mas isso aqui não é uma dimensão? Não, é uma fato, tá? A gente vai usar ela para filtrar os dados, mas é uma fato, tá? Vamos lá. O que eu preciso fazer aqui de preparação também, né?
Vou pegar aqui o dia da semana abreviado, vou classificar por dia da semana número. Mês e mês abreviado, vou classificar pelo mês número. E o mês ano, vou classificar pelo mês ano número. Esses aqui, ó, dimensão eu não agrego, cara. Então, resumir por nenhum. Muito bem. Municípios. Ah, uma outra coisinha aqui. Data, eu não gosto desse carinha aqui. Eu gosto de short date. F dias úteis. Ó, aqui é bom que eu posso selecionar todos, né? Todas as datas. Vou colocar como short date. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Criar uma tabelinha de medidas. Modelagem, nova tabela. Medidas é igual a hashtag não, chaves, chaves. E aqui eu já vou somar essa minha volume do plano e o volume de produção, tá? Então, nova medida, vou chamar aqui de plano. É uma soma, simples soma do F plano, volume. Tá? Vou colocar um separador de milhar aqui. Muito bem. 0 casas decimais nesse caso. E aqui vou fazer uma nova medida. Vou fazer produção. É a soma do F produção volume. Tá? Eu acho que eu fiz alguma burrada aqui. Ah, sabia. Não é F produção, é F plano. Tá? Eu olhei de relance ali. E aí eu vou clicar em velho, com o botão direito, ocultar, mandei para cima medidas. Então eu tenho plano e tenho produção. Vamos ver como que isso está se comportando aqui. Tá? Então eu vou colocar uma matriz. Tudo começa com uma matriz, né? Exibir, vou tirar esse filtro daqui. Legal? Então aqui vou colocar plano, produção. Em linhas, vou colocar aqui o ano, o mês abreviado. E aqui em colunas eu vou colocar os municípios. Olha aí que show. Deixa eu colocar aqui predefinição de estilo mínimo. E a grade vai para 16, vai ficar muito grande? Não dá para explicar, vamos ver. Deu certinho. Tá? Então tá aí. Então eu consigo agora, ó, tô olhando o plano por cada uma das filiais e a produção aqui, né? Ó, janeiro, tá belezinha, tá? Tá jóia. Muito bem. E agora eu quero flegar os feriados lá. Então posso colocar aqui um página inicial, segmentador aqui, ó, e vou colocar aqui, por exemplo, lá do F dias úteis, eu quero colocar a categoria, né? Tem esse em branco porque é o dia trabalhado, né? É a categoria dos feriados. Eu vou colocar aqui também a descrição, para a gente fazer algumas brincadeiras. Descrição. Cadê você? Tá no F dias úteis, né? Descrição. Muito bem. E aí quando a gente flaga aqui, não muda nada, né? Só tá mudando os caras que estão na mesma tabela, né? Estão na mesma tabela. Vamos colocar aqui também a filial aqui. A mesma filial aqui. Então, colocar aqui a descrição, colocar o município. Beleza? Aqui tá legal, tá funcionando. Beleza, tá inclusive filtrando o plano, né? Ele tá filtrando o F dias úteis, né? Beleza. Então agora, vamos falar sobre modelagem. Como que eu faço para essa categoria chegar aqui na volume de produção e filtrar aqui, né? Porque ela sai daqui de município, vai para a dimensão municípios e daqui o sentido do filtro não deixaria ele voltar para cá. E a mesma coisa para a data, né?
Para a data aqui também não deixa voltar. Então, seria só a gente inverter, né, esse sentido, né? Seria só a gente inverter esse sentido. Então, vamos fazer essa inversão. Vamos aqui o plano primeiro, tá? Então, calculate da soma do plano volume. E a função que inverte é cross filter, tá? E quem que eu quero que ele inverte, né? Eu quero que ele inverta o decalendário data com a f dias úteis data. E aqui eu coloco o sentido, né? Eu quero um sentido só. Que a tabela da direita, né? Right, filter a left, né? Filters a left. Então, one way, coisa e tal. E também eu quero que o cross filter de municípios inverta com a F dias úteis. Dia útil, não, perdão. Município também, tá? Município e o mesmo sentido, right filters left. Vamos fechar, vamos ver o que vai dar. E aí deu erro, tá? A função cross-filter não pode ser usada para permitir que apenas muitos de um relacionamento muitos para um filtrem o lado único. Então ele não permite que esse lado muitos filtre o 1 daqui. Então não funciona essa função. Aí a gente estuda um pouquinho de DAX, a gente acaba vendo algumas possibilidades, tá? Aí existe a função treats, ou tretas mesmo, né? Ele faz as tretas aqui. Então, a gente vai mudar um pouquinho aqui de figura. O que ele vai fazer aqui, ó? Esse one way aqui não existe. E esse cara também não. Ele vai fazer o seguinte, ó. Treat as. Então, eu quero que você trate como, né? Treat as, né? Os values, os valores do f dias úteis data como decalendário data. Olha só o que ele está fazendo aqui, tá? E a mesma coisa, vou até copiar aqui, ó. Treat as values f dias úteis município é da fato para dimensão, né? De município. Trate como, tá? Vamos ver o resultado. Opa, já foi. Vamos ver se o filtro tá funcionando. Opa, olha lá. Quando tem feriado não tem produção mesmo, mas em ponto facultativo já tem alguns feriados aí. Então eu fiz isso para o plano, tá? Vamos fazer isso para produção. Então, vem aqui, calculate. Vem aqui, o treat as é igualzinho, tá? E agora o plano e produção não vai ter mesmo, é só ponto facultativo que a gente vai perceber a diferença, ó. Tá vendo? Ele tá funcionando certinho, tá? Por que uma análise dessa é interessante, né? Porque a gente não comprometeu a modelagem está perfeita, não tem ninguém pode falar nada dessa modelagem aqui. A gente fez um DAX relativamente simples, tá? Porque se a gente não quiser ter essa relação aqui, a gente não precisa nem usar o treats, tá? Pode fazer direto, tá? Os municípios estão funcionando, tá tudo perfeito, tá? E se eu quiser contar os dias úteis, né? Basta eu fazer uma soma da coluna dia útil, né? Então, uma nova medida, eu posso pegar aqui, fazer dias úteis. Dias úteis é igual a sum do dia útil, tá? Do dia útil. E se eu jogar, eu vou trocar aqui do plano em produção, tá? Do plano em produção. Vou tirar aqui e vou colocar os dias úteis. Que tá aqui, ó. Olha lá. Isso aqui é o ano todo, né? Vamos abrir por mês, ó.
Brasília tem 22, 21 em Rio de Janeiro, 21 em São Paulo, 20, 20, 20, né? E aí cada filial tem seus dias de produção diferentes, né? Então tá funcionando totalmente. Você quer ver quantos são pontos facultativos? Tá aí, né? Quantos são feriados nacionais? 0, né? Feriado não vai ter dia útil, né? Então aí seria só contar os zeros, né? Mas aí não faz muito sentido. E aí, só para finalizar, a gente poderia fazer uma comparação do seguinte. Vou colocar aqui um gráfico de colunas clusterizados e vou colocar aqui no eixo X, eu vou colocar o município. Os 3 municípios. E aqui em medidas, eu vou colocar o plano. Opa, tem que arrastar aqui. Cadê você? Eixo Y, plano e produção. Tá? Tem pouco porque tem anos para frente aqui, né? Vamos colocar um segmentador de ano aqui, de calendário ano. Não gosto desse estilo. Vamos colocar uma lista vertical aqui. Beleza, 2024. Lógico, tem meses para frente que não aconteceram ainda. Então, mas eu quero flegar um feriado aqui, um ponto facultativo. Então, cliquei em ponto facultativo. Ele me mostrou esses aqui, tá? E aí a gente pode analisar, né? Corpus Christi não aconteceu em 2024 ainda, né? E não é ponto facultativo em outros municípios. Pode ver, ó, 2023, ó como que foi o ponto facultativo lá no Rio de Janeiro, Corpus Christi. Então a gente consegue fazer uma análise. 2024, Corpus Christi ainda não rolou. Quarta-feira de cinzas. Olha só como que foi a produção na quarta-feira de cinzas. Segunda-feira de carnaval. O gap foi maior ali no Rio de Janeiro. Terça-feira de carnaval. Véspera de ano novo em 2024 ainda não aconteceu. Mas 2023 também não aconteceu. E aí, deu erro? Não. Caiu no final de semana. Então já tá... Deu certo aqui, tá? Até a véspera de Natal, aqui tá planejado esse aqui esse ano. No ano passado não estava nem planejado. Então tá funcionando tudo certinho. Então, esse é o jeito que o Alisson modela para trabalhar com dias úteis e feriados. E além disso, né? Eu quis mostrar um jeito bastante automatizado aqui. Mas nada impede que você crie lá uma tabela e você mude os dados, tá? Se você pegar aquela tabela de resultado que a gente criou no Excel, você pode interceptar ela e colocar os volumes de produção no dia que você quiser. Esse era o meu jeito de trabalhar aí com feriados e dias úteis. Espero que agregue aí para o teu negócio, para teu projeto. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se com certeza alguma coisa vai lhe auxiliar aí no dia a dia. Deixa aqui nos comentários sugestões, críticas, elogios, o que você quiser, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, a gente troca uma ideia por lá. Eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo, tá? E enquanto eu não solto um novo vídeo, pode ser que você goste desses próximos vídeos a seguir, beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.